Vocês, hein? Boa tarde ou boa noite, Comunhão Rara! Boa noite! Amém. Melhorou um pouquinho. Todo mundo almoçou legal, domingão, dá pra comer um pouquinho mais, dá pra dar aquela descansada depois do almoço. Amém? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Davi, tenho 23 anos, sou filho da Karina e do Caju, minha mãe tá lá em cima no Ministério Infantil. Sou noivo da Bruna, que não pôde estar aqui hoje, mas está assistindo lá. Amanhã reiniciam as aulas dela, então ela está priorizando esse momento. Hoje fui convocado de última hora, né, para trazer a palavra hoje. Glória a Deus! Mas glória a Deus, estamos aqui. Hoje, quando eu falei com o Du, começou a bater aquele espírito de border collie, sabe? E quando você começa a ir de um lado para o outro, assim, você fica perdido, começa a fazer um rastro pelo chão, assim, sabe? Meu, você bate um desespero. Mas glória a Deus, estamos aqui, amém? E a palavra que eu vou trazer hoje é um mix, né, de algo que eu ouvi há um bom tempo, né, um pouquinho antes da pandemia, e com algo que eu vivi esses dias na prática. Só para introduzir um testemunho meu, eu tenho um amigo de longa data, de outro ministério ainda, e ele se tornou por muito tempo meu melhor amigo. Por diversos motivos da sua vida, ele acabou se afastando um pouquinho de mim, e nessa última semana a gente teve a oportunidade de se reencontrar de fato, né, num acampamento, e a gente teve um momento maravilhoso, e ali o Espírito Santo ministrou meu coração. Davi, peça perdão. Mas Deus, o que eu fiz? Ele que se afastou de mim. Davi, peça perdão. E eu cheguei lá diante dessa pessoa e falei, cara, eu te perdoo por isso. Nunca tive a oportunidade de dizer isso. Eu te perdoo. Antes mesmo dele pedir perdão para mim. E ali eu vivi um tempo maravilhoso, um tempo incrível. Uma semana depois, a gente se reuniu com outros amigos, dormimos na casa de um colega e tivemos um tempo maravilhoso de qualidade e de mesa também, para a honra e glória do Senhor Jesus. E o tema de hoje que eu vou trazer é um tema que talvez ele seja um pouco esquecido por nós, talvez seja um pouco esquecido pela igreja. E isso acaba, infelizmente, nos afastando de maneira silenciosa da presença, do amor e da graça de Deus. A palavra de hoje é a respeito de um texto muito simples, muito conhecido, que eu queria trazer de uma visão talvez nova, ou talvez que você já tenha ouvido, mas creio que é o Senhor que tem para trazer, creio que é o que o Senhor tem para trazer essa noite sobre as nossas vidas. Amém? Pode jogar o tema, por favor? Uma vida segura. E eu deixo já inicialmente uma pergunta para vocês, irmãos e igreja, Comunhão Rara e Biúna. Vocês se consideram uma pessoa segura? Bom, vocês querem que eu realmente fale mediante a resposta de vocês? O que dá para entender? Bom, vamos lá. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês em Mateus 18, do versículo 15 ao 22. Vamos lá então. Se o seu irmão pecar contra você, vai e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir, também considere como um gentil e publicano. Em outras versões, isso diz como pecador. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra será também ligado nos céus. E tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não, digo a você que perdoe até 7
vezes, mas até 70 vezes 7. Quando entra no âmbito do perdão, dá um slowdown na igreja, né? Fica estranho. Vire para a pessoa do seu lado e diga assim: eu estou na cota. Eu estou na cota. Fala assim: você está na cota. Você está na cota. É isso aí. Talvez você ainda não entenda por que você está falando isso, mas eu espero que no decorrer da palavra você entenda. Amém? Bom, se nós formos analisar hoje a nossa sociedade, não somente na nossa nação Brasil, mas também no mundo inteiro, a gente pode perceber que nós estamos vivendo uma era, uma época, um período muito particular, um período muito peculiar. Nós conseguimos perceber que tem diversas pessoas hoje em dia com diversos tipos de crises, diversos tipos de problemas, diversos tipos de síndromes. E isso leva, sim, a nossa sociedade a se tornar uma particular, porque isso são coisas que não víamos antigamente de fato. Eu não estava lá para ver, mas os índices, os números, a ciência, a estatística e os cálculos mostram isso efetivamente. Exemplos: síndrome do pânico, crises de ansiedade e depressão. De fato, essas doenças que eu estou citando a vocês, elas entram sim no mérito patológico, ou seja, de ser uma doença comprovada cientificamente e efetivamente através de um diagnóstico médico. Sim ou não? Sim. Porém, eu não quero entrar nesse mérito de uma doença efetivamente diagnosticada. Eu quero entrar no outro lado. Então, se nós formos analisar friamente a nossa sociedade hoje, todo mundo tem crise de ansiedade. Todo mundo tem síndrome do pânico. Todo mundo tem depressão. Isso deve levar a igreja a um despertar, a um incômodo e ao entender por que isso está acontecendo. Porém, eu enfatizo aqui novamente, tá, pessoal? Eu sei e conheço e reconheço que existem doenças nomeadas dessa forma, que elas são comprovadas e são diagnosticáveis também, ok? Porém, repito, estou entrando aqui no outro lado da ponta. E talvez a antessala para essas crises, talvez a antessala para essas síndromes, para a depressão, seja algo chamado falta de segurança. Falta de segurança. Porém, de fato, esses sentimentos, a depressão, a ansiedade, elas podem ser geradas por outros sentimentos, por outras causas raiz. Porém, se eu fosse listar um muito importante, um muito principal, seria a falta de segurança ou a insegurança. E esse sentimento, ele pode desdobrar a inúmeras outras consequências. Por favor, me corrijam se eu estiver errado. Amém? E agora eu deixo aqui para vocês outra pergunta, com o meu Hari Biona. O que faz uma vida se tornar segura? O que faz hoje a sua vida, irmão e irmã, se tornar uma vida segura? Talvez você me responda: puxa, para eu ter uma vida segura, eu preciso ter um baita de um carro blindado, um carro extremamente confortável, um carro extremamente potente, um exemplo, uma BMW, um Porsche, uma Mercedes, o que for, e que eu possa andar ali em qualquer lugar que eu quiser e eu vou estar realmente ali protegido e blindado pelo sistema que eu atribuí ao meu carro, e eu vou estar imune a qualquer tipo de ladrão, problema, tiro, bala, eu estou protegido. Isso pode te trazer uma baita de uma segurança, e para você isso pode ser uma vida segura. Talvez para você uma vida segura possa ser um dono de uma grande empresa, uma empresa extremamente bem sucedida, ou você pode ser um funcionário de uma empresa muito conhecida e ter um cargo sensacional, uma representatividade nacional incrível, ou até mesmo internacional, e você receba bônus, salários, enfim, isso pode ser uma segurança para você. Ou talvez, trazendo aqui bem pertinho da gente aqui em Biúna, talvez a segurança para você seja viver em um condomínio como o Porto e o Veleiros, não é mesmo? Um condomínio que tenha
ali uma baita de uma estrutura, que você tenha segurança ali de uma bela portaria, de uma escolta armado, de seguranças extremamente ali qualificados para te protegerem e te dar o seu bem-estar devido. Porém, eu vou garantir a vocês e trago com toda a convicção do mundo: existem pessoas que não sabem o que vão comer amanhã. Tem pessoas que sabem somente que têm as duas pernas para se mover. Existem pessoas que moram no meio da comunidade, da favela, e que são muito mais seguras do que essas. Sabe por quê? Porque a segurança não se trata daquilo que está fora de nós, daquilo que é palpável, daquilo que é físico, daquilo que é evidenciado talvez pelo dinheiro, mas sim está relacionado com aquilo que está dentro de nós. Amém? Então esse é o primeiro ponto, e bem direto. A segurança não está relacionada com aquilo que está fora, mas sim com aquilo que está dentro de nós. Amém? Aquilo que está dentro de você te torna ou não uma pessoa segura? Vamos lá. Você evidencia aquilo que te traz segurança? Amém. Pessoas seguras, elas podem ter inúmeras características. Podem ser pessoas que tenham inúmeros atributos. Mas se eu fosse deixar o principal, se eu fosse deixar talvez o primordial, o mais importante, ou talvez aquele primeiro que a gente deve falar e priorizar e citar, é o perdão. Pessoas seguras perdoam com facilidade. Pessoas seguras, elas perdoam com facilidade. E se você for observar, estudar e tentar entender, pessoas que não perdoam com facilidade, você pode, de uma maneira muito evidente e nítida, perceber que elas são muito inseguras. Quem é você essa noite? De acordo com o dicionário, perdão é a ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, indulto, ação através da qual uma pessoa está dispensada do cumprimento de um dever ou de uma obrigação. Tendo em vista esse significado, eu quero ler novamente com vocês do versículo 15 até o versículo 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Primeiro ponto aqui, é bíblico, tá, gente? O seu irmão vai pecar contra você, tá? Então não se assusta. Já tá aí a primeira dica. Ai, meu irmão pegou contra mim, cara, tá na Bíblia. Então, vamos ler a Bíblia, igreja. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponham à igreja. E se ele recusar a ouvir, também a igreja considere como gentil e publicano. O que esse texto está querendo dizer pra gente? Se a gente ferir alguém, na realidade, mudando, né? Se alguém te ferir, cara, chama essa pessoa para perto, no particular, e troca uma ideia com ela. Na ótica do mundo, quem feriu é quem tem que se perdoar. Porém, na ótica do reino, agora entrando na ótica do cristianismo, quem sofreu é que tem que trazer ela para perto. E às vezes até pedir perdão por aquilo que você nem fez. Meu Deus! Sabe por quê? Porque aquele que embate, aquele que atira, ele não sente a dor. Então como você vai cobrar alguém de que, primeiro, às vezes não conhece Jesus, e cobrá-lo de que ele sinta a dor de você? Quem está batendo não sente a sua dor. Então primeiro, a pedir perdão e trazer para perto é você. E sabe por que a gente tem muita dificuldade de entender quando a gente fere? Porque quando a gente fere, a gente não é ferido. Por isso que nós temos a sensação que sempre nos machucam e nós não machucamos ninguém. Simples e direto. Caramba, você vai, atira pra tudo quanto é lado, machuca todo mundo. Ah, não fiz nada, não tô sentindo nada. Meu Deus! Caramba. A gente não está falando da lei da física de ação e reação, que se eu chutar um negócio, a energia vai voltar contra mim. É algo além, que transcende isso. A gente está falando do mundo espiritual.
Vamos entrar aqui um pouquinho nesses textos e trazer um exemplo prático aqui. Vou tomar a autoridade de selecionar algumas pessoas aqui do presbitério, tá bom? Vamos supor que o Rodrigo... Vamos supor que o Rodrigo me xingou, cara. Que o Rodrigo me machucou. E ele, caramba, chutou o balde, foi pra lá. E eu fui lá e chamei o Rodrigo e falei, pô, Rodrigo, você me machucou, cara. Não precisa ser assim, vamos resolver isso. Aí o Rodrigo, né, cabeção de bagre, vai falar o quê? Eu nada, velho. Você tá inventando coisa. Você tá colocando pelo em ovo, bicho. Eu não fiz nada. Aí o cara, tchau. Aí eu vou lá e tenho que chamar o Abner e o Matheus. Pô, Abner e Matheus. Rodrigo lá fez um negócio que não é legal. Eu sei que não é certo. Estou trazendo aqui para vocês. Aí a gente vai lá, vai nós três. Fala pro Rodrigo. Aí o Abner fala, o Matheus fala. Aí o Rodrigo, cabeça de bagre, vai lá e fala que eu não, cara, eu não quero saber, eu não fiz nada, tá errado isso daí, vocês estão loucos, vocês estão bitolados, sai fora. Aí agora vai o Davi, né, agora sobra pro pastor, né, no fim sobra tudo pro pastor. Aí vai o Davi, avisa o pastor Du, avisa o pastor Juliano, né, porque aí eu já tentei me resolver uma vez tete a tete com o irmão, não deu certo. Chamei minhas duas testemunhas. Rodrigão também. Rodrigo, não leva pro mal. Rodrigão não quis. Agora, gente da igreja, pastor, representante da igreja. Aí quem vai estar na sala? Eu, Matheus, quem era o outro? O Abner, o pastor Du, o pastor Juliano. Presbitério inteiro. Contra o Rodrigo. Por um problema tão simples, por um problema tão ínfimo, por um problema tão passível de ser resolvido, por uma imaturidade, por uma irresponsabilidade, por uma insegurança. Olha para onde esse problema foi parar. A interpretação que muitas vezes tivemos é que tentamos 1, 2, 3, 4 vezes. Aí na quarta você vai dar a bica no amigão, ele vai parar lá do outro lado da rua e você expulsa ele do ministério e ele nunca mais volta. Ao ler esse texto, tem muita gente que foi ensinado dessa forma. Por causa do quê? Se ele recusar, trata ele como um pecador, como um gentil, como um publicano. Calma aí. Então a gente está se deparando com um problema talvez até um pouco difícil, porque é um problema de interpretação da palavra. E infelizmente essa interpretação ela está às vezes enraizada dentro de nós. Ela vem já de uma forma geracional, ela vem através de outras pessoas, e isso acaba entranhando, impregnando, e seja difícil de tirar. Mas eu deixo a primeira pergunta a vocês. Como Jesus tratou os seus discípulos? Os discípulos, a gente está falando de pessoas totalmente sãs, de totalmente pura, totalmente limpa. Como Jesus tratou os seus discípulos? Ele trouxe para perto e transformaram a história. Existem pessoas que podem até estar te machucando. Existem pessoas que podem até estar te tratando mal. Mas através da sua vida, essa outra pessoa ela vai poder ser capaz de mudar a história de outra, e de outra, e de outra, e de outra. E até que o Senhor venha. E um ponto-chave aqui. Sabe o que esse texto está querendo ensinar pra gente? Tendo em vista as vezes que o Rodrigo se negou. Sabe o que esse texto está querendo ensinar pra gente?
Que o nosso irmão pode pecar 1, 2, 3, 4 vezes. A gente pode tentar 1, 2, 3, 4 vezes. Na Bíblia ele vai dizer que ele não vai ser mais nosso amigo. E de fato ele não vai ser mais nosso amigo. Ele vai deixar de ser nosso amigo. E ele vai se tornar o quê? Não excluído. Essa pessoa ela tem que se tornar alvo da nossa missão. Ou seja, pecou 1, pecou 2, pecou 3, pecou 4. Cara, ele para de ser seu amigo por enquanto, mas ele deixa de ser seu amigo porque ele se torna alvo da sua missão. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que está ligado na terra está ligado no céu. Quando a gente fala isso, a gente não está falando de um combo gospel, né? Vou comprar um carro com meu irmão, pá, ligado na terra, ligado no céu, agora vai dar tudo certo. Quem tem pecado contra você se tornou seu inimigo ou se tornou um alvo da sua missão? Quem aqui conhece pessoas que saíram da igreja por brigas, por falas que foram ditas a elas e nunca mais retornaram ao evangelho? Pode levantar a mão. Quem aqui conhece pessoa nesse cenário, desse tipo, nesse âmbito? Fiquem à vontade. Existem muitas. E sabe por que isso acontece? Porque ao invés de estarmos ligando na terra e no céu, trazendo elas como alvo da nossa missão, nós estamos cortando pela raiz. E às vezes quando nós cortamos aqui na terra, nós não lembramos que estamos cortando no céu. E às vezes uma pessoa vai deixar de conhecer o verdadeiro evangelho, verdadeiramente a Cristo, por sua culpa, porque ela pecou 1, 2, 3, 4 vezes, você cortou ela pela raiz, chutou ela para fora e ela não conhece Cristo. Ao invés de tornar ela seu alvo da sua missão, ela torna um inimigo. Por que, irmãos? Por quê? Por isso que agora vocês vão entender. Vocês estão na cota. Todos nós estamos. Vire novamente para o irmão que está do seu lado e diga: você está na cota. E olhe para o irmão que está do seu lado e fala: eu também estou. É isso aí. Um detalhe que eu queria alinhar com vocês, igreja. Inimigos. Inimigos ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória aqui na terra, nós só temos dois: o diabo e os seus demônios. De resto, ou é amigo ou é alvo da sua missão. Basta você interpretar e agir conforme necessário, conforme o Senhor te mandar. Inimigo, diabo e seus demônios. De resto, ou é seu amigo ou é alvo da sua missão. Cara, olha o cenário que o Senhor nos coloca. Ele nos coloca num cenário de avanço, de propagação, de elevação do reino dos céus aqui sobre essa terra, a fim de que todos conheçam o verdadeiro evangelho. O Senhor muda os contextos para que histórias sejam mudadas. Somos nós que tiramos ele, que quebramos ele pela raiz. Desligamos lá no céu. Não perdoar é a mesma coisa que você comer o veneno de um rato achando que o rato vai morrer. Não perdoar é a mesma coisa que expulsar uma pessoa da igreja, é a mesma coisa que expulsar uma pessoa do seu hall de comunidade achando que vai estar expulsando um demônio consigo. Mas no final das contas, quem vai estar aqui no seu ombrinho dando risada e batendo palminha é o próprio capeta. Quem é você? Eu gosto muito dessa pergunta. Quem é você nessa noite? Deixo essas indagações, essas perguntas para vocês. Vocês têm buscado inimigos ou alvos de missão? O alvo está aqui, missão não falta. O que você vai fazer? Você não perdoa? Parabéns pela
sua insegurança. Pessoas seguras, elas não fazem conta. Eles sabem que estão na cota. Deus não nos tratou como inimigos. Ele nos tratou como alvo da sua missão, de sermos representantes dos céus e embaixadores do reino aqui na terra. Se você quer ser uma pessoa segura, meu irmão, saiba perdoar. Para de achar que você é a última bolacha do pacote, que a cada minuto o inferno vai se levantar contra você. Tenha maturidade, levante-se e posicione. E adote um alvo para a sua missão nessa terra. Meu Deus. Aleluia. Comece a perdoar. E aí você vai entender o que é verdadeiramente fazer a vida valer a pena. Porque se você está vivo, se você está aqui agora, se você tem fôlego de vida, e se alguém te tirou do pó, é porque alguém te perdoou primeiro. E você nem sabia. Você nasceu como perdoado, remido, restaurado. E aí? Na última pregação eu falei sobre a cidade da Nova Jerusalém, que vai estar elevada sobre o alto monte, e ela não pode ser escondida. E se nós, que somos representantes dela, por que tantas vezes nós passamos escondidos aqui nessa terra e não mostramos essa luz que está no alto e sublime monte? Irmãos, por favor, vamos acordar, vamos despertar, vamos desenvolver maturidade e posicionamento enquanto ainda há tempo. Mas tem gente que fala assim: pô, Davi, mas eu não errei. Aí, meu amigo, ó, o problema é seu, porque Jesus não errou e perdoou. Você está vivo agora por ele. Meu Deus. Lá. Meu Deus. Temos que aprender a viver um cristianismo maduro, um cristianismo em que entendemos que não é só vitória, que leve o cristianismo a sério e que pare de viver um folclore, que paremos de viver um cristianismo medíocre, onde somente vamos para a igreja para ter e não ser. Senão a mesma coisa que você está vivendo aqui, a mesma coisa que você... a mula sem cabeça, o curupira, vai inverter os pés lá e vai andar lá fora, cara. Pelo amor de Deus. Não dá, gente. Pare de viver um cristianismo medíocre. Um cristianismo de migalhas. Um cristianismo de mendigo. Procura um alvo e vai. Sabe por quê, gente? A gente ouve tanto esse texto, mas a gente esquece. Mas tá escrito, cara. A resposta está aqui. Está escrito. E se a gente deixar de perdoar, vamos retornar aos primórdios, ou até o início da nossa vida como cristão. Se nós não perdoarmos, se nós não executarmos o perdão, se nós até mesmo não trouxermos as pessoas que nos feriram para perto e pedimos o perdão e buscar essa reconciliação. E o Pai Nosso, cara? Que às vezes você ora na sua casa por religiosidade e está vivendo totalmente o contrário lá fora. Eu estou falando de detalhes extremamente ainda simples e que estão conosco até mesmo desde o nosso início da nossa caminhada como cristão, e a gente acaba esquecendo, desapegando, e por isso que eu falei que isso nos afasta silenciosamente do Senhor.
E quando nós vamos ver, nós já estamos totalmente impregnados. De tal forma que oramos o Pai Nosso e fazemos o contrário. Na ótica do cristianismo, onde estiverem 2 ou 3, ninguém é digno de ser chutado. Eu tenho uma boa notícia para você. Aquele que mentiu, aquele que pecou, aquele que está no mais fundo do lamaçal do pecado e acha que não é digno de mais nada. Se você está aqui essa noite, eu digo que existe uma saída. Existe uma saída, existe amor, existe graça, existe perdão e misericórdia para você. Você está na cota, você está incluído no reino. Porém, é necessário confissão e arrependimento. E isso basta você estar disposto ou não a fazer para que o Senhor revele quem Ele verdadeiramente é sobre a sua vida. Porque nenhum pecado é maior do que a graça, a glória, o poder, o senhorio, a majestade e o domínio do nosso Deus. E Jesus diz, muito conhecido, só vou abrir aspas somente da introdução e do início do versículo. Vinde a mim. Está bem claro. Irmão, você está na cota. Confissão e arrependimento e desejo por viver uma vida íntegra e de acordo com o que o Pai diz a seu respeito. É a saída, é a solução. Você tem a oportunidade de viver isso hoje, nessa noite. Ministério de louvor. É por isso que eu digo sempre que você está no melhor lugar que você poderia estar. Eis aqui uma igreja, uma casa, pessoas que te amam, e acima de tudo um Pai que te ama, independente dos seus erros, das suas falhas e dos seus pecados e iniquidades. Existe alguém que quer te restaurar, que quer te restabelecer como um filho e te dar a autoridade que é devida, em nome de Jesus. Você ainda está na cota. Aprendam a perdoar, para que vocês também recebam o perdão de Deus. Para que no dia do juízo, agora eu só vou fazer uma encenação. Vejam assim, caramba, ele perdoou. Está perdoado. Glória a Jesus. Não dá. É impossível, em hipótese alguma, viver distante do Senhor. O pecado, os erros, eles podem até serem convincentes. A princípio, e no primeiro momento e na primeira impressão. Afinal, é o pecado. E como eu sempre falo, o pecado e Satanás, ele não vai vir com um bicho feio, com um tridente e com uma seta no rabo. Ele vai te convencer. E ele vai tentar a todo momento. Os nossos dois inimigos, Satanás e seus demônios. Porém, ainda há esperança. Eu quero aqui deixar 2 convites muito sérios. Quero que, em nome de Jesus, todos vocês reflitam de uma forma muito inteligente e minuciosa tudo aquilo que a gente falou e abordou hoje, todas as perguntas que foram feitas. Por isso que eu sempre recomendo anotarem as pregações, para que elas não se vão como vento em nossas mentes. Aquele que deseja aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, aquele que quer de fato se livrar de toda a amarra, de toda a prisão, de todo o pecado, de toda a restrição que o pecado te dá.
convido vocês. Igreja, se coloca de pé. Eu convido você, aquele que ainda não conheceu e ainda não entendeu o verdadeiro Evangelho, eu te digo, em nome de Jesus, hoje é o dia, hoje é a sua oportunidade. Você está na cota. Se você tem esse desejo, levante a sua mão, aperte a mão do irmão que está do seu lado. Que os nossos presbíteros vão estar dirigindo a vocês. Igreja, esteja em oração. Por favor, fechem os olhos e estejam em oração em nome de Jesus.